O Internacional anuncia a rescisão com o atacante Mikael, tem um novo nome na lista para a camisa 9 e começa a enxergar um meio-campo cada vez mais longe do Beira-Rio e com o destino certo no futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e trocar alguma ideia sobre o futuro do Colorado nessa temporada 2023. Tem muita coisa pra gente falar de bastidor, principalmente agora nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai gostar bastante. E também deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto, porque tá bacana demais o que a gente tem feito aqui nos conteúdos do canal, aqui na nossa grande comunidade colorada. Começa assim, ó, vamos falar de Caio Jorge, vamos falar de Arangues, vamos falar de Mikael, vamos falar também de mais ou menos o time do Mano Menezes agora para quinta-feira, para enfrentar o Ipiranga no Beira-Rio, 16 horas e 30 minutos. Tem muita coisa pra gente falar, tá? Então eu quero que tu fique comigo até o final do vídeo, por isso que eu te pedi. Vamos fazer assim, ó. Antes disso, tu entra em kto.com, utiliza o cupom Ernest e bota lá 20% de free bet a mais a partir do teu primeiro cadastro, tá? Do teu primeiro depósito. Fez o cadastro, fez o depósito, com o cupom Ernest tu vai ganhar mais 20% de free bet. Vamos lá. Gente, assim, ó, o Internacional anunciou agora no início da tarde, no finalzinho ali da tarde, que rompeu, né, o contrato de empréstimo com o Mikael, o atacante que veio do Salernitana, fez seu nome no Sport, foi vendido para a Itália, teve problemas pessoais lá, acabou saindo, veio para o Brasil então para tentar uma retomada na carreira, não conseguiu no Beira-Rio. Joga 12 minutos com a camisa colorada na desclassificação, né, para o Melgar. No empate, que acabou no Melgar, depois o Inter perde nos pênaltis, jogou 12 minutos com a camisa colorada e depois não foi mais aproveitado pelo Mano Menezes. Havia uma expectativa muito grande a respeito do Mikael e do futebol dele para essa temporada. O presidente Alessandro Barcelos chegou a falar em alguma das entrevistas que concedeu para os veículos de comunicação que o departamento de futebol sabia que era um reforço para 2023. Quando se falava, né, da questão de ele estar fora de forma, de ele estar acima do peso, percentual de gordura a mais, ele ter problemas extra-campo, muita coisa se falava do Mikael que não na bola, né, que não ali nas quatro linhas, a redonda rolando, né? E fica, obviamente, vamos dizer assim, talvez o ensinamento, né? Que se o cara tem problema na Europa, dificilmente ele vai conseguir ter alguma coisa aqui no Brasil que consiga fazer dar a volta por cima. Pode ter outros exemplos? Pode ter outros exemplos, mas depende muito também do estilo de vestiário. O Mano Menezes deixou muito claro que se não andar na linha com ele não funciona. Então o Mikael não teria por que ser diferente, tá? Eu quero falar também sobre o Enzo, rapidinho, tá? Porque ontem eu falei que o Enzo renovou o contrato, né? O filho do Fernandão, 19 anos, último ano de sub-20 agora, nessa temporada, renovou seu contrato com o Internacional até o final de 2024. Tá? E aí eu quero falar com vocês alguns cuidados que o Internacional está tendo a respeito desse guri. Principalmente porque é o seguinte, além dele ter tido um problema no joelho que ele deixou ele fora 2 anos, basicamente, quase, dos gramados, tem a responsabilidade de ele ser filho do Fernandão, né? Então o Inter tem um cuidado muito grande com esse jogador. Porque olha só, eu até ontem falei, né, que ele parece ser um menino iluminado e tal, e aí já botei uma expectativa um pouco maior do que deveria, né? Vamos deixar com calma, vamos pensar que o Enzo é o Enzo e não é o filho do Fernandão ou o substituto do Fernandão, né? Até porque dificilmente a gente vai ter um cara substituto do Fernandão, né, dentro do Internacional. Então o Internacional também tem um cuidado com ele, né, de não botar uma carga muito grande de responsabilidade, não fazer ligações, né, entre ele e o Fernandão, principalmente às vezes em gols muito parecidos. Tu vê, o Yarley já falou que às vezes ele cabeceia parecido, que ele chuta parecido, o Índio já falou, outros atletas que já jogaram com o Fernandão também falam que ele é muito semelhante. Então essa já é
já é por si só uma pressão enorme, né? Então eu quero só refazer ali, principalmente alguns predicados que eu usei ontem do Enzo. Eu acho que é importante a gente também ter essa questão de não só maturidade, mas humildade para a gente reconhecer e até pedir, né, pelo alcance que a gente tem aqui no canal, para a galera segurar um pouco a onda e entender vamos dizer assim, a vibe do Enzo. Olha só. Muito tem se falado sobre o Borré, muito tem se falado sobre o Lucas Alário e a busca do Inter por um 9, né? E a cada dia que passa, a gente vai tendo mais informações a respeito desse jogador, tá? Então, o nome hoje, por exemplo, que foi acrescido numa lista que o Inter tem, é sabido que o Inter tem uma lista de possíveis reforços, tá? Para a camisa 9. E aí, assim, ó, Borré é o número 1. Tá? É o que eles querem muito. Alário também é um outro plano B. Mas tem outros, como por exemplo, hoje o Lucas Colar trouxe novamente o nome do Caio Jorge, né? O jogador que se destacou no Santos, foi vendido para Juventus da Itália por 18 milhões de reais. Teve uma lesão em fevereiro de 2022 no joelho e aí depois não conseguiu mais se firmar na Velha Senhora, né? E aí o que acontece? Ele quer voltar para o Brasil, então, para pegar ritmo de jogo, para pegar ritmo de competição e talvez, então, brilhar na Europa com uma nova oportunidade. O Internacional entende que poderia ser esta oportunidade do Caio Jorge. Então, conversa com o staff do jogador, com o próprio jogador, com a Juventus, para, então, ter a possibilidade de um empréstimo. Eu avancei algumas questões nisso, tá? O que me disseram é assim, a Juventus ela não está interessada em emprestar o Caio Jorge pagando parte dos salários. Ou seja, como a janela fecha hoje, a janela europeia, ele não vai ir para a Europa, não vai jogar na Europa, vai jogar de repente aqui no Brasil ou vai jogar em algum outro centro. Mas aqui no Brasil, poucos clubes têm a possibilidade de pagar os 900 mil reais que ele recebe lá. Então, com isso, é um dificultador, obviamente, para o Internacional contratar. Porque pensa, se o Caio Jorge, que está vindo de lesão, pode talvez não dar certo, não vai ser só ele que nós vamos ter que trazer. Vai ter que trazer um outro atleta também que seja o titular para o Caio Jorge buscar a sua posição junto com o alemão, junto com o Luca. Então, veja bem, não adianta só ser a aposta no Caio Jorge. Tem que ter a convicção de outro atacante também. De repente, 2 atacantes na casa dos 900, 1 milhão de reais, não funciona no Internacional porque precisa ainda de volante, precisa ainda, de repente, até num meio armador. Então, nesse momento, as coisas estão ali em stand-by, sabe? Estão, vamos dizer assim, ainda sendo conversadas. Muito longe de qualquer acerto, muito longe de qualquer possibilidade real. Tá? O Inter foi lá e perguntou quanto custava o Caio Jorge, como daria para fazer um negócio e tudo mais. Da mesma forma, vou te dar um exemplo, o Inter tentou conversar, por exemplo, com o staff do Leandro Damião, para saber quanto custa, o que ele pensa da vida. Ele tem um ano de contrato ainda, né? Tem esse 2023 inteiro. Sabe quanto o Inter ouviu que o Damião ganha lá? 3 milhões e meio de dólares limpos no ano. Isso significa mais ou menos 1 milhão e 600 mil reais aqui para trabalhar no Internacional. Jamais, né? Imagina, ter que reduzir, sei lá, 600 mil reais. Jamais isso iria acontecer, né? Assim, da mesma forma, o Inter foi buscar quanto que ganha o Nico Lopes no Tigres e também ouviu que são os mesmos 900 mil reais do Caio Jorge. Então, só para tu ter uma ideia do quanto o Inter está no mercado, de quanto o Inter está buscando uma alternativa para um camisa 9. Agora à tarde, depois que a gente terminou meia hora lá no Voz do Gigante, a gente estava conversando com o Lucas Colar e ele mesmo disse, olha, as minhas fontes estão dizendo que a gente está muito longe de chegar de um camisa 9. Vale lembrar, né? Com a saída do Mikael, por exemplo, são 400 mil a menos na folha. Ainda que, com certeza, vamos pagar alguma coisa para o Mikael, né? Se não os 2 milhões que ainda faltam de contrato, de repente 50%, 60%, não se sabe. Mas neste momento, são mais 400 mil reais da folha. Uma folha que teve ali os seus 3.500, mais ou menos, quase 4 milhões de decréscimo. Hoje, o Internacional está ali com uma folha na casa dos 6 milhões de reais. Um custo do futebol na casa dos 13, 14 milhões. Então,
Por enquanto, gauchão dá, mas a gente está de olho na Libertadores, a gente está de olho na Copa do Brasil e principalmente no segundo semestre também no Brasileirão, né? E por último, só para a gente fechar rapidinho, porque a gente tem falado muito do Arangues. O Vasco abriu negociações com o André Cury para ter Arangues em seu grupo de atletas agora, em 2023. O Internacional praticamente descarta o atleta, praticamente descarta o jogador. Esqueçam o Arangues, pelo menos nesse momento. Os volantes que o Inter quer, não te apega em 5 ou 8, tá? Mas os nomes que o Inter também que se sabe, pelo menos no momento. Já trouxe aqui no canal o Cuejar, Gustavo Cuejar, que está no Al Hilal, que disputa o campeonato agora, a Copa do Mundo FIFA, e o Bruno Henrique, do Al Ittihad. Gustavo Cuejar, que tem um contrato ainda de 1 ano, e o Bruno Henrique, que tem um contrato até o meio do ano agora, que poderia vir, de repente, por um pré-contrato, de graça, enfim. Tem muita coisa pra gente falar do Internacional, cara, por isso que eu sempre te peço. Te inscreve aí no canal, ativa a notificação e vem junto. Todo dia. Hoje não deu, tá? Porque eu tava com muita coisa de manhã, mas quase todo dia, de manhã e de tarde, tem um vídeo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, tchau!